Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e neste canal nós tratamos as principais questões das ciências criminais, tanto questões práticas quanto questões teóricas. No vídeo de hoje, que eu já estava pretendendo gravar há um tempo, nós vamos responder a uma das principais indagações dos inscritos, dos clientes, dos pacientes que pretendem ter o salvo-conduto, a autorização via habeas corpus para realizar o cultivo doméstico de cannabis com finalidades exclusivamente medicinais. A dúvida é a seguinte que eu recebo com uma certa frequência. Vitor, para ter direito a esse HC, como vocês dizem, a pessoa necessariamente precisa ter a ficha inteiramente limpa? Em outras palavras, se a pessoa já teve algum tipo de passagem, se ela já foi presa, se ela já foi investigada, se ela já foi processada criminalmente, isso significa que ela necessariamente não terá direito ao habeas corpus? Como que funciona isso na prática? Olha, é uma pergunta interessante e ao mesmo tempo delicada. Eu confesso para vocês que já tive casos em que a pessoa me procurou e ela teve alguns problemas com a justiça anteriormente, mas problemas de menor gravidade, geralmente associados, por exemplo, à Lei Maria da Penha. Casos, por exemplo, em que foi fixada em favor do paciente, do cliente, uma medida protetiva de urgência. Nessas situações, quando a pessoa tinha ali uma passagem, um envolvimento por algo considerado mais simples do ponto de vista criminal, isso não foi um obstáculo para a concessão do habeas corpus. No final das contas, os pacientes tiveram ali a concessão da justiça. E a razão é até muito simples. A Lei Maria da Penha ela não tem, a princípio, nenhuma relação com a lei de drogas. Então, são contextos completamente diferentes que, quando há condutas mais simples, quando há condutas que não ensejam tanta reprovabilidade, as chances de se obter o HC, de se obter o salvo-conduto, elas não ficam comprometidas, pelo menos não nesses casos com os quais eu me deparei aqui no escritório. O cenário ele já começa a mudar, isso aqui é muito mais uma questão de percepção a partir de estudos dos principais julgados aí de vários tribunais do país, além do Superior Tribunal de Justiça. O cenário ele começa a mudar quando a gente passa a trabalhar com infrações penais, com crimes mais graves. Crimes, por exemplo, que envolveram o emprego de violência ou grave ameaça, como roubo, homicídio, por exemplo, entre outros crimes ali que estão relacionados à prática de comportamentos violentos. E, principalmente, este é um ponto de atenção, principalmente no caso de uma passagem anterior por tráfico de drogas. Pessoal, uma das grandes resistências por parte da justiça em não conceder o habeas corpus, principalmente na primeira e na segunda instância, na primeira instância ainda mais, é justamente um receio de que possa haver um desvio de finalidade, de que a pessoa ela não esteja usando, não vai efetivamente se utilizar daquele habeas corpus, daquele salvo-conduto para cultivo residencial com finalidades médicas, com finalidades terapêuticas, mas sim para poder realizar o comércio ilícito, para fazer o uso compartilhado da cannabis, por exemplo. Então, se a pessoa já tiver uma passagem anterior, ainda que um pouco mais antiga, por tráfico de drogas, as chances, penso eu, de não concessão, elas são realmente significativas. Particularmente aqui no meu escritório, por uma questão de transparência com o cliente, com o paciente, eu sempre pergunto, olha, você já teve algum problema com a justiça antes, já foi preso, já foi processado criminalmente? Se a pessoa vier até mim com a informação que já foi objeto ali de prisão, por exemplo, por conta de crime de tráfico de drogas, eu particularmente não assumo o caso, não pego o habeas corpus, porque eu entendo que, e aqui é uma questão pessoal, minha, profissional, que criaria-se uma expectativa muito grande no paciente, na pessoa, de obter o salvo-conduto, de obter a concessão de algo que, na minha percepção, tem baixas chances de êxito. Principalmente quando nós estamos falando ali de uma passagem por crime de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e outros crimes previstos na lei de drogas, porque o receio da justiça é justamente que haja esta confusão.
Outras situações de outros crimes, roubo, por exemplo, honestamente, não me deparei com nenhuma situação assim. Então seria muito falso da minha parte fazer qualquer relato em relação a isso, se particularmente nunca me deparei com uma situação dessas. Mas nos casos específicos ali de uma passagem anterior por tráfico de drogas, eu honestamente tenho muita cautela, tenho muita relutância e entendo que seria uma aventura jurídica. Por quê, Vitor? Infelizmente, as passagens anteriores por tráfico de drogas, elas geram um estigma muito forte na pessoa. A pessoa ela fica com aquele estigma de traficante. Ainda que lá no processo venha a ser absolvido ou venha a ter a sua conduta desclassificada de tráfico para uso, por exemplo, para o artigo 28, esse estigma de traficante, ele permanece na pessoa. Tem casos, por exemplo, de clientes aqui que já foram processados, por exemplo, por fatos muito antigos relacionados a tráfico de drogas, fatos que vieram a ser absolvidos, mas no registro lá da Polícia Militar, por exemplo, consta ainda aquele boletim de ocorrência da época que ele foi preso por tráfico de drogas. E aí toda vez o cliente tem que passar por aquele constrangimento, por exemplo, às vezes está no carro, aí tem que sair do carro, eles fazem ali uma varredura completa, ou de, por exemplo, estar num local público, numa rua e é abordado pela polícia, eles constatam aquela passagem anterior e fazem uma revista também na pessoa, muitas vezes vexatória, estigmatizante. Então, infelizmente, esse rótulo de traficante, independentemente do que vai vir a acontecer posteriormente no processo, é algo que a experiência no sistema de justiça criminal tem mostrado que é difícil de ser superado. E como, na teoria, os juízes eles deveriam julgar fatos e não pessoas, mas na prática eles acabam julgando efetivamente a pessoa sobre o fato, o que a gente percebe muitas vezes é que essas informações relativas a passagens anteriores, principalmente pelo tráfico de drogas, podem sim ser levadas em consideração como argumento para não concessão do salvo-conduto. Então, particularmente, se você já teve alguma passagem, já teve algum envolvimento por tráfico de drogas, principalmente, e quiser ainda assim dar prosseguimento ao seu procedimento do habeas corpus, tiver um advogado disposto a realizar esse pedido, é preciso entender que a sua situação é uma situação de particularidade. É uma situação peculiar, o cenário na justiça, principalmente no STJ, está muito favorável para a concessão, mas essa circunstância ali, ela muito provavelmente vai deixar a justiça com uma certa relutância, temendo ali um possível desvio da finalidade do habeas corpus. Vitor, e no caso, por exemplo, de uma passagem anterior, pelo uso, pela posse, pela porte de drogas, especialmente ali a cannabis, por exemplo, conduta que hoje, de acordo com o STF, foi considerada descriminalizada, né, até 6 plantas fêmeas, por exemplo, e até a quantidade ali de 40 gramas. Será que nesse caso ainda tem chances, né, de obter o habeas corpus ou você não recomenda? Nesse caso, diferentemente do tráfico, eu já vejo um cenário, um norte melhor. Igualmente como nós vimos aqui, dentro dessas diretrizes estabelecidas pelo STF de quantidade de plantas, de quantidade da substância propriamente dita, se a pessoa já teve um envolvimento anterior pela posse, sendo atualmente essa conduta considerada descriminalizada, eu entendo que sim, que é possível pedir o salvo-conduto, porque teoricamente, tecnicamente, a pessoa já não tem mais antecedentes. Ainda que eventualmente ela tivesse sido condenada pelo artigo 28 da Lei de Drogas, mas ela não tem mais antecedentes. Se for, repito, relacionado ao contexto da cannabis, da maconha, o STF ele só descriminalizou essa quantidade relativamente à cannabis. Isso não engloba outras drogas, então tenha atenção com isso. No caso de usuário, de alguém que já teve ali uma passagem anterior por uso, especialmente da cannabis, considerando essa atual posição do STF, eu não entendo particularmente que a situação é impossível de ser obtida, não. Ainda assim, é um caso que vai exigir uma análise, um cuidado maior por parte do advogado em expor a argumentação, mas é algo que pode ser, sim, bem trabalhado e que não impede a obtenção do salvo-conduto. Na verdade, pode ser utilizado até de forma
positiva, pode ser até argumentado de maneira favorável, no sentido, olha, Poder Judiciário, tá vendo? Justamente por não ter o salvo-conduto e ter essa necessidade, essa dependência, por exemplo, a gente não vai usar, obviamente, nesses termos, a pessoa ela já foi abordada, ela já foi autuada, ela já foi conduzida à delegacia numa oportunidade anterior. E como a gente não quer que isso ocorra novamente, nós estamos pedindo salvo-conduto. Então isso é algo que pode ser argumentativamente trabalhado, diferentemente da figura do tráfico, do traficante, que acaba gerando sim um certo estigma, uma certa resistência por parte da justiça. Então, para responder em definitivo, ter antecedentes é uma situação que vai me impedir de obter o HC, de obter o salvo-conduto? Depende. Depende de qual tipo de envolvimento. São infrações penais de menor gravidade, uma medida protetiva, uma situação de uma contravenção penal. Isso provavelmente não vai ter interferência nenhuma porque não guarda relação com o contexto de previsão da lei de drogas. Agora, passagens anteriores por crimes previstos na lei de drogas, que não sejam especificamente ali o uso, o artigo 28, a posse e o porte, situações de maior gravidade também, crimes violentos empregados com grave ameaça, considerando essa experiência que a gente possui aqui de perceber que os juízes acabam julgando muito mais a pessoa do que os fatos, do que as provas, do que os documentos apresentados, eu vejo sim que é uma situação que vai ensejar uma certa resistência e particularmente no meu escritório eu não adotaria, enfim, não tenho adotado esse perfil de assumir esse tipo de caso. Entendo que seria realmente uma aventura jurídica. Mas pode ser que tenha algum advogado, algum colega que tenha uma percepção diferente da minha, e aí vai realmente do paciente, do cliente, avaliar se compensa realmente o risco ou não, tá? E a gente já falou, inclusive em vídeos recentes aí, sobre alguns riscos que podem estar associados ao manejo do habeas corpus, os cuidados que eu tomo, os cuidados que devem ser tomados na hora de fazer a impetração. Então são circunstâncias ali que você, se já teve algum problema anterior com a polícia, com a justiça, vai precisar avaliar muito bem. Obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo. E já adianto também, pessoal, vou deixar aqui na descrição, iniciei recentemente um novo projeto, um podcast dedicado ao estudo das ciências criminais e já estamos a todo vapor lá. Publiquei um episódio bem extenso, bem profundo, tratando sobre as situações de cabimento de acordo de não persecução penal nos crimes de racismo e de homotransfobia, debatendo ali de forma mais crítica a posição do STF, do STJ sobre o tema. Se você está aqui seja por questões de dúvidas relacionadas ao habeas corpus de cannabis ou por realmente se interessar pelas ciências criminais, fica aqui mais uma sugestão de estudo, de acompanhamento gratuito do meu canal, mais uma extensão aqui da minha produção de conteúdo gratuita. Muito obrigado e agora sim, até o próximo vídeo.